Fala aí, galera, tudo bem, meus amores? Viemos aqui para mais uma aulinha de física! Muito bem, depois de estudar toda aquela parte de calor e de energia, propriedades de calor, temperatura, né? Vimos temperatura, vamos estudar as escalas termométricas. Bom, só para relembrar um pouquinho, termologia, né, é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados a calor e temperatura. Nós já vimos isso nas últimas aulas. E que temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas, né? Então, quando as moléculas estão muito agitadas, normalmente a temperatura é mais alta, né? Por isso que no estado gasoso as moléculas estão bem afastadas, bem agitadas, que a temperatura normalmente é maior. E no estado sólido, as moléculas estão o quê? Juntinhas, né? E a temperatura é menor. Enfim, agora a gente vai estudar a termometria, que é a parte da termologia que está relacionada à medição de temperatura de um corpo, que são os termômetros, né? Que são os dispositivos para medir a temperatura de um corpo. Existem vários tipos de termômetro, tá, gente? O que a gente usa mais é esse aqui de mercúrio, tá? E esse digital. Mas também existe a base de álcool, tá? Tem esse agora que está na moda, na pandemia, o de infravermelho, né? Que mede o grau de agitação das moléculas. Então, existem vários tipos de termômetro, certo? Bom, vamos para a escala. Existem 3 tipos de escalas termométricas. A escala de Celsius, né, que é a que a gente usa aqui, né, no nosso termômetro mesmo, é graus Celsius. Bom, a escala de Celsius, o Celsius foi um físico, né, e aí ele adotou como ponto de fusão do gelo como 0 e o ponto de ebulição da água como 100. Se você dividir de 0 a 100 em partes iguais, você vai ter 100 partes. E aí ele simbolizou cada partezinha aí como grau Celsius, obviamente, né, gente? É porque é o seu nome, grau Celsius. Bom, e aqui eu coloquei um exemplo para vocês, ó. O exemplo do termômetro de grau Celsius. Normalmente, a escala vai de 0, né, que é a temperatura menor, que ele adotou como se fosse a temperatura de fusão da água, que é a que a gente usa hoje mesmo, 0 graus Celsius. E 100 é a temperatura de ebulição da água, né, que ela passa do estado líquido para o estado gasoso, 100 graus Celsius. Então, esse é o termômetro de Celsius. Ele vai de 0 a 100. Bom, nós temos a escala de Fahrenheit, né? Fahrenheit também foi um estudioso aí da física e ele adotou como 0, né, a mistura água, tá vendo? Gelo picado e sal, tá? Então, para a temperatura de fusão, ele adotou como 0. E o valor de 100 para a temperatura do corpo humano. Então, na verdade, eles escolheram referências como valor de temperatura para chegar nas escalas que a gente tem hoje, tá? Cada um, gente, vocês vão perceber que se baseou num tipo de referência, tá? O Fahrenheit se baseou aqui na mistura gelo, sal e água. Já o Celsius não, ele só mediu para a água. Então, dividindo, né, em partes iguais, nós temos aqui o termômetro de Fahrenheit. Se a gente comparar as escalas, vocês vão observar, né, que o ponto de ebulição da água na escala Fahrenheit equivale a 212 graus Fahrenheit, tá? E a temperatura de fusão do gelo equivale a 32 graus Fahrenheit. Se você também observar, ele é dividido em 100 partes iguais. 212 menos 32 dão 100 partes iguais, igual à escala Celsius, tá? Bom, a última escala é a escala de Kelvin, tá? Que Kelvin, ele também estudou outra referência, tá? Para uma escala de termômetro. Cada um se baseou e é um tipo de material como referência de ponto de fusão e ponto de ebulição. O Kelvin, gente, atribuiu o 0 para o estado térmico, tá? E ele também é conhecido como 0 absoluto, que é a fusão do gelo. Ele adotou, tá, gente, esse intervalo como 273. A escala de Kelvin, ela vai de 273, tá?
tem o zero absoluto lá de Kelvin, mas comparada com a escala de Celsius, ela vai de 273 a 373, como se o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água. Tá bom, meus amores? Com isso, o mais importante é o quê? É você saber converter, né, gente? Converter a temperatura de graus Celsius para graus Kelvin, para graus Fahrenheit e assim por diante. Por quê? Nem todos os países usam a mesma escala. Aqui no Brasil a gente usa graus Celsius, mas tem outros países que usam graus Celsius, graus Fahrenheit, graus Kelvin. Então você precisa saber converter, tá, essas temperaturas. E, de acordo com o sistema internacional, a unidade que a gente usa hoje, quando você vai publicar algum artigo científico ou alguma matéria, é sempre como referência graus Kelvin. Então, precisamos aprender a conversão das escalas. Bom, eu coloquei aqui um termômetro do lado do outro para exatamente vocês verem como é que é essa conversão. Então, o mínimo, tá vendo? O 0 graus Celsius equivale ao 32 graus Fahrenheit, que equivale ao 273 graus Kelvin. E o máximo da escala, que é 100 graus Celsius, equivale a 212 graus Fahrenheit, que equivale a 373 graus Celsius. Esse aqui é a equivalência que a gente usa para correlacionar uma temperatura com a outra. Bom, o mais importante está aqui no último slide. É exatamente as fórmulas para você conseguir converter. Vamos lá, se você tem uma temperatura aqui em graus Celsius, você divide ela por 5, você acha que esse valor tem que ser igual à temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que tem que ser igual à temperatura em graus Kelvin, que eu representei aqui por T, porque é o sistema internacional, né? Menos 273 dividido por 5. Gente, eu na aula online vou explicar para vocês tudinho como é que nós chegamos nessa fórmula, tá? Na aula online eu vou fazer a dedução da fórmula para vocês. Aqui, como é uma aula mais rápido, eu resolvi não falar sobre a dedução, só falar sobre a fórmula. Então, quando você quer, por exemplo, saber quanto equivale 50 graus Celsius em graus Fahrenheit, você joga na fórmula e iguala, que você vai descobrir, vai cair aí numa equação matemática, tá? Da mesma maneira, se eu quiser trabalhar com variação de temperatura, gente, eu também posso trabalhar com variação de temperatura. Variação de Celsius dividido por 5 é igual a variação de Fahrenheit dividido por 9, que é igual a variação de Kelvin dividido por 5. Lembrando que também vou fazer essa dedução para vocês na aula online. Tá bom, meus amores? Então, se você quer saber o quanto que é a variação de 10 graus, por exemplo, da escala Celsius em escala Kelvin, você pode usar essa fórmula. Quando você trabalha com variação, quando você trabalha com a temperatura específica, você precisa usar essa aqui de cima. E aí, lá na nossa aula, eu vou fazer alguns exercícios para vocês praticarem essa conversão das escalas termométricas. Tá bom, meus amores? Então, por hoje é só. E ó, beijo para vocês!